tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo, tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Fecha teus olhos. Querido e eterno Pai, no nome maravilhoso de Jesus, o teu Filho, nós estamos na tua maravilhosa presença. E estamos, ó Pai, felizes por esta oportunidade tão linda e maravilhosa que o Senhor Deus nos proporciona. Que na verdade, meu Senhor, é mais que uma oportunidade. É um privilégio que o Senhor nos dá. De estarmos, ó Pai, na tua casa, estarmos na tua presença, estarmos, ó Deus, no lugar onde o Senhor ordena as suas bênçãos e a vida para sempre. Nós louvamos e adoramos o teu nome nesta noite, Pai. E nós nos humilhamos e nos rendemos diante do Senhor nesta noite, porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o que era, o que é, o que hás de vir. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E nesta noite nós exaltamos o teu nome neste lugar. Nós levantamos nesta noite, nesse lugar, a bandeira do Yahvé Nissi. E declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, o teu governo nesse lugar. Declaramos que nesta noite vidas serão tocadas, vidas serão impactadas, vidas nesta noite serão transformadas pelo poder do nome de Jesus. Bendito és o teu nome, que nesta noite o teu Espírito venha ministrar em cada coração, que venha estabelecer, formar e criar nesse lugar, ó Pai, a tua vontade. Em nome de Jesus, começa nesta noite, começa agora, já a fazer milagres, começa a tocar vidas, começa a libertar pessoas, que nesta noite as pessoas recebam, Pai, a tua palavra. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, fala comigo nesta noite. Você pode dizer: Senhor, fala comigo nesta noite. Eu vim para ouvir o Senhor. Eu vim para ouvir a tua voz. Eu vim para ter um encontro com o Senhor. Eu vim nesta noite porque eu quero receber algo da parte do Senhor. Fala comigo nesta noite, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Bendito, Pai, és o teu nome nesta noite. Deus, usa de misericórdia nesse lugar, porque há vidas nesse lugar que nesta noite precisam de um milagre, há vidas nesta noite que precisam de uma palavra, há vidas nesta noite que precisam ser alcançadas pelo Senhor. No nome de Jesus, nesta noite, Pai, fala conosco nesse lugar, para a glória do teu nome. Senta dando glória a Deus. Queridos, é interessante, viu? É interessante que 80% de tudo que está
Nesta Bíblia, neste livro, 80% do que está aqui são histórias. Histórias que nos ensinam a fazer ou a não fazer. São histórias que nos ensinam. Somente 20% do que está registrado são, então, doutrinas. E eu quero falar para você um pouquinho dessa história desse homem chamado Davi, o rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Dá para se dizer um rei excelente, um homem excelente, um homem de conquistas. Ainda menino foi ungido como rei, e logo após a sua unção, passado não muito tempo, ele teve então a oportunidade de ter o seu primeiro grande confronto, que foi com um cidadão chamado Golias, um camarada muito grande, muito forte, que metia muito medo no povo de Israel, que por 40 dias ele subia no monte, além que ele já era um cidadão grande, a sombra que vinha dele pelo monte o projetava e parecia que o tornava maior ainda. E esse cidadão, por 40 dias, ele então afronta, desafia o povo de Israel, como se não houvesse Deus em Israel. E por 40 dias ele está ali afrontando, confrontando, e por que não dizer, humilhando a nação. Até que esse menino chamado Davi, que já havia recebido a unção, ele vai até esse local e ele ouve essas afrontas. Ele ouve essas afrontas e ele diz: olha, quem é esse incircunciso? Quem é esse camarada aí que acha que é grande e que pode desafiar o Deus de Israel? E ali ele se posiciona já crendo e sabendo que Deus era com ele, ele vai lá, derruba Golias. E ali, meus queridos, começa a sua projeção. O nome de Davi é soprado sobre a nação. Todos começam a conhecer Davi. Logo, não demorando, Davi já está dentro da residência do rei Saul, não somente tocando uma harpa. Davi, não demorando mais, já assume o controle dos exércitos de Israel. E já começa, queridos, vitória em cima de vitória. Vitória em cima de vitória. E todos, queridos, percebiam que Deus, ele era com Davi. Queridos, eu quero falar um pouquinho nesta noite, eu quero que você preste atenção. Você preste muita atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre alguém que é excelente fora e ruim em casa. Você talvez conheça alguém assim que as pessoas digam: esse cara aí é fantástico. Esse aí é fantástico, esse aí tira a camisa para servir o amigo, esse camarada é bom, você precisa, chama, ele está pronto para servir, está pronto para fazer alguma coisa, é serviçal. Mas, se você ir dentro da casa desse cidadão e perguntar para sua esposa,
perguntar para os seus filhos como é que é o Antônio. Espero que não tenha nenhum Antônio. Usando aqui o exemplo do Antônio. Como é que o Antônio é? A esposa, os filhos vão dizer, olha, pensa num cabra ruim. Pensa num camarada ruim de ter em casa. É o Antônio. Queridos, Davi era um excelente conquistador. Era um excelente conquistador, era um excelente. Ele guerreou em torno de quase 40 guerras. E todas elas ele foi vencedor. Todas essas guerras, tudo que ele ia fazer fora, ele fazia com excelência, com dedicação. Ele orava, colocava Deus na frente, colocava Deus no negócio, colocava Deus no projeto. E ele ia e fazia e dava certo. O sucesso de Davi era algo inegável. Não havia uma sequer pessoa na nação de Israel que não aplaudia Davi, que não dizia, Davi é um grande camarada, é um conquistador, é um valente, é um cara bom, é um rei justo, ele faz justiça. Se você ver a vida do rei Davi fora das quatro paredes domiciliares da sua casa, você vai dizer, esse cara era fantástico, esse cara era incrível, eu queria ser Davi, eu queria ser igual a Davi. Mas, meus queridos, você vai olhar a vida familiar, a vida pessoal do rei Davi. Você vai perceber que o rei Davi, o grande Davi, era um homem fracassado familiarmente. Ele não era aquele camarada que estava presente lá para dar um abraço no filho, na filha no dia do aniversário. Ele não era aquele camarada que estava presente lá junto para dizer, olha gente, estamos juntos aqui, pessoal, porque daí vier dentro de casa. Ele não era aquele cara que a esposa podia dizer, meu amor, você está aqui, que legal, você é parceiro, eu posso confiar em você. Davi logo naquela época podia, ele começou a ter várias esposas, concubinas, começou a ter uma filharada espalhada, começou a dar muita treta, muita confusão entre os filhos, e Davi, queridos, ele fechava o olho, deixa rolar, deixa andar. Tudo que acontecia na rua, Davi estava pronto para ir lá resolver o que acontecia em algum. Tinha uma guerra, tinha uma situação. Mas agora, para os problemas que aconteciam dentro da sua casa, Davi não estava ali. Se nós irmos olhar, queridos, para as famílias bíblicas que estão registradas na Bíblia, nós vamos ver que Davi foi um cidadão fracassado familiarmente. Pastor José Gonçalves, ele tem uma frase que eu particularmente gosto muito. Não tem nenhum sucesso que recompense ou que compense o fracasso de uma família, o fracasso familiar.
Tem muitas pessoas que são realmente habilidosas, elas conquistam fora. Elas se projetam no mercado de trabalho, elas crescem, elas ganham dinheiro. Às vezes pensando que esse dinheiro, queridos, ele vai pagar, vai comprar o que somente a tua presença supriria. Um tempo atrás eu fui procurado por uma irmã que ela tinha 3 filhos e o seu esposo, ele viajava muito, era um camarada que viajava muito, casa grande, carro muito bom, e os seus 3 filhos afastados do Senhor Jesus, envolvido com droga. E ela chegou e disse assim para mim: pastor, a culpa é do esposo, porque ele nunca parou em casa. Nunca parou. A empresa solicitava viagem, você tem que ir para o norte, vai ele para o norte. A empresa dizia, vai para lá, ele vai para cá. Em nome de todo um salário muito grande que aquele homem tinha, em nome de tudo aquilo, ele jogou fora toda a família. E assim, queridos, tem muitas pessoas que elas se envolvem tanto com o externo, se envolvem tanto com as coisas de fora, preocupam-se tanto que tem que adquirir ou tem que construir, tem que fazer, que elas esquecem do que é mais importante. Esquece de ter aquele convívio familiar saudável, aquele convívio onde Deus está ali andando junto, onde Deus está presente, onde Deus está abençoando, onde há paz dentro de casa, onde há um bom relacionamento, onde há uma comunicação fluida, onde há, queridos, atenção, onde o casal está alinhado, onde há um entendimento, onde os filhos podem olhar para o pai, podem olhar para a mãe e dizer, legal, meu pai é top, a minha mãe é top. Eu posso contar com eles, eu posso me aconselhar com eles, eu posso pedir o apoio para eles. Queridos, às vezes nós nos envolvemos tanto e as coisas na rua começam a dar certo. As coisas na rua começam a dar certo. Eu sou comerciante, eu lido com negócios e é uma coisa importante que se você não se policia, se você não se doutrina, um negócio puxa outro negócio, surgem reuniões fora do horário de trabalho, negócios que você precisa viajar, oportunidades que parece que você não pode perder. Parece que se você perder essa oportunidade não vai vir outra. É um dinheiro que você quer pular em cima e agarrar ele a qualquer preço, e tem dinheiro que é caro. Tem coisas que são muito caras. No momento em que você começa a
se afastar daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que Deus tem projetado para a sua vida, daquilo que Deus deseja para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu futuro. O rei Davi, queridos, ele era um excelente conquistador, o maior rei de Israel, mas um dos camaradas mais frustrados na sua vida pessoal e familiar. Porque ele não entendeu, queridos, ele não entendeu que não existe nenhum sucesso que compense o fracasso de uma família, a destruição de uma família. As maiores oportunidades, elas nunca virão de fora, elas sempre virão de Deus. Você só precisa entender o que Deus quer para você e para sua casa, para sua família. Não é os recursos humanos que irão garantir o teu futuro, a tua segurança. O que vai garantir o teu futuro é Deus. O que vai dar certeza que você terá um futuro abençoado é Deus. O salmista lá no Salmo 127, ele já é bem claro, quando ele diz, olha, em vão vigia o sentinela. Ou seja, ele está dizendo, o homem pode fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Se Deus não guardar, não vai adiantar. Outro dia um amigo meu chegou e disse, olha, o meu cunhado, psicólogo, um cara atleta, um cara naturalista, um cara forte, cara bem de bolso, com academia em casa, o cara se cuidava, não tinha o que ele não fazia. De repente o cara vem um fulminante, pá, carrega o cara. Camarada que você ia olhar e ia dizer, olha, esse cara vai durar 120 anos. Psicólogo. Teoricamente falando, o cara que trata as doenças da mente. Em vão vigia o sentinela. Não é a tua força que vai garantir você. Não é o teu recurso que vai te garantir. Se você não entender que você precisa colocar Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus nos seus projetos, se você não entender que Deus tem que fazer parte disso, você será um homem frustrado, você será uma mulher frustrada. Você terá a pompa, o bom olhar do mundo. Porque você desfila com um bom carro, uma boa casa, uma roupa de marca. Você pode ir a um bom restaurante, você faz bons passeios, boas viagens. E o mundo olha você com bons olhos. Mas os bons olhos do mundo não satisfazem a tua alma. Os bons olhos do mundo não enchem o vazio da alma que está dentro do homem, porque esse vazio só enche é o Senhor. O vazio que existe dentro do ser humano é o tamanho de Deus, é ali que o Senhor entra. É ali que Deus preenche esse espaço e garante. Você precisa, nessa noite, eu quero que você entenda. Nós aqui não fizemos de maneira alguma apologia à pobreza, à miséria, à derrota, isso, aquilo, aquele outro, não. Mas o que eu quero é que você entenda que Deus é sobre tudo e sobre todos. Que Deus é soberano.
E Ele é presciente, Ele sabe do teu futuro. E Ele é um Deus que nessa noite quer entrar na sua história para mudar caminhos tortuosos, mudar pensamentos, planos que não te levarão a Deus, que te afastarão. Pessoas buscam aplausos, ainda mais agora nessa época de internet, tudo mais, é Instagram, isso e aquilo. O pessoal quer curtida, quer visualização, quer seguidor. As pessoas da rua te olham e dizem, olha que legal. Mas a pessoa que está dentro de casa com você, às vezes está olhando e está dizendo, está ruim, está ruim. Pessoas que se preocupam tanto com as coisas da rua, tanto com as coisas da rua, e tão pouco com as coisas de dentro de casa, da família. Quando nós, queridos, ignoramos essas coisas, quando nós não colocamos Deus como prioridade, não colocamos a nossa vida totalmente na mão de Deus, quando nós não entendemos o que tem valor. No encontro dos homens aqui na sexta-feira, nós estávamos compartilhando uma palavra e eu comentei uma palavra que nós costumeiramente usamos, que nós dizemos antes de Cristo, nós amávamos as coisas e usávamos as pessoas. Depois de Cristo, nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Mas aí nós estávamos compartilhando, nós estávamos falando. E aí nós comentamos, será que realmente nós estamos só usando as coisas? Ou nós estamos grudados nas coisas? Estamos apegados às coisas? Nós precisamos, queridos, gerar valores. Nós precisamos entender o propósito o qual nós fomos criados. E precisamos, queridos, entender que nós precisamos viver uma vida de entrega não somente ao Senhor, mas nós precisamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Precisamos cuidar da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa casa. Precisamos tirar o tempo necessário para isso, porque senão, queridos, nós poderemos conquistar muitas coisas. Você poderá receber lá na sua empresa algumas promoções, você poderá crescer de cargo na sua empresa, seu salário dobrar, multiplicar. Mas daqui a pouco você começa a perceber que os seus filhos começaram a distanciar-se de você, a sua esposa, seu esposo. Outro dia eu atendi na empresa, atendi uma moça jovem casada, que ela está tão envolvida no trabalho dela, porque às vezes nós falamos, nos direcionamos, parece que só os homens, mas aquela moça tão envolvida no trabalho dela, tão envolvida, que ela mesma estava jogando o casamento dela, o esposo e 2 filhos fora.
ela mesma, trabalhando. E ela compartilhou, ela disse, o esposo disse para mim, às vezes trabalha menos, fica em casa. Nós precisamos de você, os filhos precisam de você. Pessoas que não estabelecem limites, pessoas que esquecem do que realmente mais importa. O sucesso da rua, ele não vai compensar o teu fracasso familiar, o teu fracasso pessoal, as tuas perdas pessoais. Nessa noite eu quero te convidar nesta noite a criar propósitos com Deus nesse lugar. Quero te convidar a você rever os seus conceitos nessa noite. Quero te convidar nessa noite a pensar um pouquinho como está seu relacionamento com a esposa, com o esposo, como está seu relacionamento familiar, como está a sua comunicação. Se as coisas não estão fugindo da sua mão, se as coisas não estão indo embora de você. Se você já não está começando a sentir e a perceber que a tua alma ela está lentamente esvaziando-se, porque quando começa-se a quebrar vínculos, a alma começa a esvaziar-se. E aquilo que você mais fazia sentido para a sua vida, mais fazia sentido para você, agora já não está mais ali ocupando aquele espaço que deveria ocupar. O nosso personagem da noite aqui, o rei Davi, que nós fizemos a leitura, ele começou a quebrar princípios, a desobedecer ordens de Deus, a fazer coisas que não deveria fazer. E as coisas começaram a se desorganizarem na sua vida e na sua casa, decisões que ele precisaria estar presente e tomar aquelas decisões, ele não tomava aquelas decisões. Conflitos familiares, briga entre filhos, que ele precisava estar presente para administrar, para acalmar, para resolver, ele não tomava essas decisões, ele não estava ali. E as coisas foram criando proporções, foram crescendo. E a destruição foi chegando, foi incestos familiares, mortes dentro da família. Porque, meu querido, minha querida, onde há uma porta aberta, onde há um princípio quebrado, ali, queridos, o mal entra. Quando você quebra um princípio, esteja certo que esse princípio vai quebrar você. Quando você não entende, não faz aquilo que você deveria fazer, aquilo que está determinado para você fazer, aquilo que é responsabilidade sua. Quando você precisa tomar a atitude que deveria tomar. E é interessante que tem pessoas que acham que esta conta ela não vem, que esse boleto não chega. E chega uma determinada altura do caminho em que você olha e diz: tudo que Deus me deu foi embora. Tudo que Deus me entregou, eu joguei fora. Queridos, Deus, Ele planejou algo lindo e maravilhoso
para os seus filhos. Mesmo quando começou a acontecer rebeldias lá, vemos no começo da história, quando Abel e Caim começam a se tretar, antes de Abel cometer o crime, aliás, antes de Caim cometer o crime, Deus chama Caim, diz: Caim, eu estou vendo o que está no teu coração, Caim. Não faz isso, Caim, porque isso vai dar ruim, Caim. Não faz isso. Ah, queridos, uma palavra de Deus determinada, escrita. Há uma lei de Deus estabelecida, dizendo: não faz, não avança, porque isso vai dar problema. E quando nós não ouvimos o que Deus está falando, quando nós não ouvimos e não aceitamos o que Deus está falando, queridos, as coisas, elas começam a se destrilhar, começam a sair do caminho. Porque Deus tem um caminho de bênçãos preparado para a sua vida. Você pode dizer um amém? Agora, se você quer andar nesse caminho, é uma escolha sua. Voltando ao jardim, quando Deus põe as duas árvores no meio do jardim, põe Adão, põe Eva lá, ele não põe cerca na volta das árvores, ele não cria muro, ele só diz: olha, vocês não toquem nessa árvore, vocês não comam do fruto dessa árvore, vocês não façam isso. Porque no dia que vocês fizerem, vocês vão ter problemas sérios. Deus, ele está sempre trabalhando, nos orientando para que nós não nos perdamos, para que nós não saímos daquilo que ele tem preparado para nós, e o que ele tem preparado é algo lindo, é algo maravilhoso. Você só precisa nesta noite abrir a tua alma e dizer: Senhor, eu quero retornar ao propósito.